Estamos de volta. E hoje a gente, de certa forma, vai dar uma continuidade na playlist de Lendo Sherlock Holmes, porém, não é seguindo a leitura desse box aqui, né, que é o que eu tô fazendo, que é da HarperCollins, inclusive eu tenho que ler, mas na caixinha de janeiro, de dezembro, não sei, da tag, nós recebemos este livrinho maravilhoso aqui, Mistérios Perdidos, do mesmo autor, né, do Sherlock Holmes. E são 3 contos misteriosos, assim, que envolvem, né, tem uma atmosfera, assim, de mistério e sobrenatural. Eu desconhecia esses contos, inclusive, tinha, não sei, tem uma polêmica rolando aí com aquela série, né, da Nelona Holmes, como é que é o negócio lá? Da Netflix, né, que parece que, sei lá, eles pegaram sem autorização, né, dos familiares e tal, tipo, não era pra fazer, sei lá, teve um BO desse aí, não sei se resolveu, não sei. Mas então vamos lá. Nós temos aqui então 3 contos que eu particularmente achei sensacional e é muito interessante ver o trabalho de um autor fora do personagem central. Igual, por exemplo, eu não sei se a Agatha Christie tem, por exemplo, algum livro sem o Poirot ou a Miss Marple, sabe? Os personagens principais dela. Se ela escreveu, tipo assim... Ela escreveu peça de teatro, né? Tava lembrando aqui agora, inclusive que é a Ratoeira, que desde que lançou, que ela tá em cartaz, né? Então, assim, é uma das mais antigas, assim, sei lá, que mais tá em cartaz. Tem um negócio assim. Hoje tá, pra vocês perceberem que tá difícil de concluir o pensamento aqui, né? Mas vamos lá. Como sempre, quando se trata de contos, eu dou um resuminho bem resumido, até porque olha a finura desse livro. Não tem como eu dar muita informação sem estragar a experiência. Então vamos lá. O primeiro conto, ele foi publicado em 1890 e se chama O Anel de Tote. Nós temos então como personagem principal o Sir John Vansittart Smith, que é um cara super inteligente e super dedicado. Sabe aquelas pessoas que são assim excepcionais mesmo? E que elas são inteligentes e que elas correm atrás do conhecimento? É o senhor aqui, John. Ele começou a carreira dele na zoologia e na biologia. E tipo assim, super respeitado na área. O povo todo gosta muito do trabalho dele e tal. Porém, essa busca incansável dele por conhecimento fez ele migrar para a área da química. E, de novo, né, ele se destacou na área, ele se tornou, tipo assim, um dos grandes nomes e tudo mais. E, incansável, ele resolveu ir para egiptologia. Ele resolveu estudar, né, a língua, a cultura egípcia, a mitologia e tudo mais. Eu vou colocar o livrinho aqui. Nem dá pra ver de tão pequeno que ele é, mas enfim, tá ali. Enfim, ele se interessou muito pela área, né, pelo estudo ali e tudo mais, até que ele se casou com uma egiptóloga também, que publicou vários artigos, vários estudos sobre isso, e ele se viu assim cada vez mais fascinado pela cultura, pelos mistérios, né, envolvidos e tudo mais. Eu particularmente entendo isso, porque amo o Egito, acho maravilhoso. E eu cheguei a considerar, assim, muito na minha vida em estudar também Egito, assim. Adoro, acho maravilhoso. Mas enfim, de novo, né, ele se tornou uma referência na área e aí ele foi pro Louvre para fazer, tipo, uma análise, assim, de documentos e tal. Chegando lá, ele foi num horário fora, assim, do horário comercial, sabe? Porque ele é professor, ele é referência, ele tem acesso, que nós, meros mortais, não temos. E aí, chegando lá, ele, na área ali do Egito, ele se deparou com um funcionário da limpeza, que tinha esses traços que tão fascinava ele, assim, né? Cor da pele, os traços, assim, olhos, a boca. Ele ficou encantado com esse indivíduo, tanto que
ele chegou pra ele e perguntou assim, então, você é do Egito? Aí o cara falou assim, não sou não, senhor, eu sou francês mesmo, sou daqui, não tem nada disso não. E ele ficou super decepcionado e super encucado com isso. Ele falou assim, não é possível que essa pessoa não seja egípcia. E tanto que ele não conseguiu mais concentrar no que ele tinha que fazer, né, na análise ali dos documentos. E aí acabou que ele adormeceu ali em cima dos papéis. Como ele estava praticamente sozinho ali e tal, eu acho que o pessoal ali do museu esqueceu que ele existia, que ele estava ali, e ficou por isso mesmo. Até que ele acordou de madrugada, assim, sozinho, né, com alguns barulhos, assim. E ele, gente, estou preso no Louvre, que coisa maravilhosa. E ele começou a perceber uma movimentação estranha ali na área dele. Ele começou a escutar uns barulhos estranhos, umas sombras, assim, andando. E aí é só até aí que eu posso contar a história, né? Ele ficou ali no cantinho observando o que estava acontecendo. E sim, nós temos o envolvimento desse egípcio barra francês e alguns artefatos que estão em exibição ali no Louvre. Eu achei esse conto maravilhoso, eu achei muito legal. Ele não dá, tipo assim, aquele medinho, sabe? Aquele suspense e tal. Mas você fica querendo saber, sabe o que tá acontecendo? Até porque chega uma parte em que um dos envolvidos ali vai contar uma história, vai contar o porquê que tá acontecendo ali, então é bem bacana de acompanhar. O segundo conto, ele foge, né, dessa parte assim do Egito, que é o Conde de Chateau Noir. Ele foi publicado pela primeira vez em 1894, eu tô assando, e conta a história do conde, né, de Chateau Noir, e de um comandante. Só que o que acontece? O comandante, durante a invasão alemã, né, na França, aconteceram algumas baixas ali, né, nos sentinelas desse comandante, nos companheiros ali. É uma cidadezinha pequena. E ele estava super bolado, porque ele percebeu que não eram casualidades causadas pelos soldados alemães, assim. Era uma coisa meio que interna, sabe? E ele ficou super chateado, super bolado, porque os caras estavam, assim, destruídos, sabe? Assim, coisa horrorosa. E ele falou assim, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí ele resolveu, do próprio bolso, tirar uma recompensa e dar para a população. Falou assim, gente, se vocês tiverem alguma informação, souberem de alguma coisa, por favor, né, comunique. Eu vou pagar a fiança, não. Eu vou dar essa recompensa para vocês e, por favor, me ajude a resolver esse mistério. Até que um cara, um local ali, ele falou assim, então, cadê a recompensa? Que eu tenho uma informação valiosa aqui para você. E o cara falou, olha, é o conde. Aí o comandante virou e falou assim, impossível, impossível que um cavaleiro como aquele seja capaz de tais atrocidades. E aí o fazendeiro virou e falou assim, pois é, mas é ele mesmo. Cadê o meu dinheiro? Aí ele falou assim, não, é o seguinte, depois que você nos levar a residência, né, a propriedade do conde, eu te pago. E aí eles montaram um esquema ali de 20, 30 soldados e foram entrar ali na propriedade do conde. Chegando lá, eles encontraram a propriedade de certa forma abandonada, né? O mordomo que estava ali, ele falou que o cara tinha saído e que só ia voltar de madrugada. E tipo assim, a propriedade ela não tava abandonada, assim, tipo descuidada, sabe? Ela só tava sem ninguém lá dentro. Então, cria essa ambientação que é característica, né, de romance gótico, em que as propriedades possuem um papel muito importante, né? As casas, elas têm vida própria. E aí tem uma parte na história que ele, inclusive, vai falar sobre o cara é folgado pra caramba, tanto que ele chegou lá e começou a jantar e beber na casa do conde enquanto ele esperava pra prender o conde. Achei super folgado. E aí ele começa a mencionar, assim, sabe, a decoração ali da sala de jantar, dos quadros que ficam olhando pra ele e tudo mais. E aí o cara tá só esperando o conde chegar e nada do conde chegar, e aí ele fica com soninho.
Aí ele acaba dormindo ali na mesa mesmo. E aí ele acorda e o conde tá lá assim, ó, olhando pra cara dele. E aí, o que tu tá fazendo aqui? E aí, que dá o desenrolar ali da situação. E eu posso dizer que dá ruim. Eu achei bem legal também, porém, como é que eu vou dizer isso? Eu achei de certa forma arrastado. E para um conto ser arrastado, eu acho muito complicado isso. A Isabela é até minha testemunha. Eu demorei muito para ler esse conto. A Isabela, você tá doida? Olha o tamanhozinho desse livro, você tá demorando uma semana para ler ele. Pois é, então assim, eu fiquei meio agarrada nele, sabe? Ele não me prendeu tanto quanto o primeiro e o último que eu vou contar agora. O último conto, e pra mim o melhor de todos, é o lote número 249, foi publicado pela primeira vez em 1892. E aí, para esse conto, eu vou dar uma contextualizada histórica que funciona também pro Anel de Tote. Porque que acontece? No século XIX, no início ali do século XX, a gente tem ali uma egitomania, né? Foi uma onda de interesse e fascinação pela cultura egípcia devido à campanha egípcia, né, do Napoleão Bonaparte. Praticamente todas as áreas assim voltadas para a arte, elas foram afetadas, né? A literatura foi uma delas. A gente vê, inclusive, até na moda, né? É uma parte assim que eu estudei, que eu até trabalhei um pouquinho no meu TCC. E o povo ficou doido, assim, doido, né? Em artefatos, várias explorações foram feitas. E, inclusive, se eu não me engano, foi nessa época que eles fizeram a tradução lá da Pedra Roseta, né? Um negócio assim. Eu acho que foi nessa época mesmo. Então, tava tipo assim, todo mundo tava falando sobre isso, né? E aí alguns críticos da literatura afirmam que esse conto, né, o lote número 249, é um dos mais significativos dentro da ficção sobrenatural, porque foi o primeiro a retratar uma múmia, só que de forma sinistra, sabe? Tipo, não é uma múmia como objeto de fascinação, é uma múmia como objeto de medo, sabe? Um objeto sobrenatural, um objeto que ganha vida para machucar os outros, sabe? E foi o primeiro conto, a primeira história que mostrou o homem relacionado diretamente com... Como é que fala? O homem que reviveu a múmia, sabe? Ao contrário do Frankenstein, por exemplo, que você usa a eletricidade. Não, é a intervenção direta do ser humano para causar o mal, sabe? Então eu achei bem interessante isso e dá para entender também muito o primeiro conto lá do Anel de Tote. Então vamos lá, o conto é o seguinte. A história se passa em 1884 e na Universidade de Oxford. A gente tem então o personagem principal, que é o Abercrombie Smith. Ele é um estudante de medicina, um atleta e tipo super da galera, sabe? Tipo aquele cara, gente boa, estudioso e que todo mundo confidencia as coisas pra ele e tal. E aí na universidade, né, tem aquela residência, né, universitária, e o vizinho dele de baixo como é que ele chama? Bellingham, eu acho. Bellingham, um negócio assim. O Abercrombie tava lá estudando e tal, não sei o que, nananã, e de repente ele escuta um barulho, uma gritaria, e aí um colega deles lá chega lá, sabendo que ele é estudante de medicina, né? Chega lá no apartamento dele e fala assim, cara, vem me ajudar rápido que o Bellingham lá desmaiou. Ele vai lá, socorre o indivíduo, presta, né, os primeiros socorros e tal. Só que aí assim que ele entra no quarto desse indivíduo, ele repara coisas estranhas. Todas as paredes desse cara tá decorada com coisas egípcias. Tem várias pinturas, vários artefatos, papiros espalhados e tudo mais. Nanana. E aí
Em frente, né, dele tem um sarcófago aberto e uma múmia ali. Uma múmia, tipo, muito bem conservada, com algumas características, né, de quem fez o embalsamento. Eu acho que é isso, né? Enfim. Enfim, tá lá. E esse cara, o Bellingham, ele é também um egiptólogo. Ele é um estudante fascinado pela cultura egípcia. Inclusive, no conto fala que ele tem um conhecimento muito grande das línguas, né, orientais e enfim. E aí o cara, tipo, tá, mas o que aconteceu, né? Você desmaiou e tal, você tá bem agora? E aí ele, não, foi só um susto e tal, não sei o quê. Aí ele conta que ele adquiriu, né, esse sarcófago num leilão e a única informação que se tem sobre essa múmia, né, que tá ali dentro é lote número 249. É assim que ela é denominada, ninguém sabe a história dela, ninguém sabe de nada. E aí, com o passar do tempo, o Abercrombie, tipo assim, tá, ok, foi um incidente, né, ali e tal, beleza, vida que segue. Só que aí, os colegas dele começaram a chamar a atenção para o comportamento do Bellingham. Falou assim, ó, esse cara é esquisito, toma cuidado, né, você é o vizinho de cima dele, então pode ser que aconteça alguma coisa, se fosse você eu mudava de lugar. E o Abercrombie ficou tipo, gente, vocês estão viajando, não tem nada disso, o cara é super tranquilo. Até então, nunca tive problema com ele e tal. É só falar que dá problema. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer ali naquele apartamento. Ele começou a escutar algumas coisas que ele não gostou. Umas coisas incômodas. E, inclusive, ele tava uma vez, assim, andando, né, descendo, assim, do apartamento dele. E ele olhou pra dentro do apartamento do Bellingham e viu a porta aberta. E aí ele viu que o sarcófago tava na parede, assim, um pezinho bonitinho. E não tinha nada ali dentro. E aí ele conversando ali com o vizinho e tal, não sei o que, nananã. Na hora que ele olha de novo, a múmia tá lá dentro. Aí o que ele fez? Ah, ficou apertado, né? Eu ficaria também. Enfim, coisas aconteceram que colocou o Abercrombie numa situação de desconforto, de desespero, de medo, de várias situações, a ponto dele fazer tipo meio que um testamento, assim. Ele escreveu tudo o que aconteceu com ele, assinou, colocou a data, pediu ao amigo dele para assinar como testemunha, para caso ele fosse preso. E aí o amigo dele virou e falou assim, cara, você pirou? Real, assim. E aí é isso, que é o conto. E aí tem uns mistérios, assim. E esse conto, pra mim, foi o melhor. Ele realmente dá, assim, esse medo, assim, crescente. Você fica querendo saber o que tá acontecendo. Tipo, você sabe o que é. Mas você quer saber como que o autor vai desembolar essa história, sabe? Enfim, são esses 3 contos que vieram aqui no livrinho. Eu achei maravilhoso. Essa edição tá maravilhosa. Eu não sei nem de que editora que é isso aqui que fez. Mas, de qualquer maneira, eu achei muito bacana. Tem algumas ilustrações, que eu não vou achar, obviamente. Olha só que legal. É desse terceiro conto. Eu achei muito legal, vale super a pena. Eu não... os contos separados, vocês acham, inclusive no próprio site, né? Eu acho que é sherlockholmes.com, sei lá. Eu vou deixar aqui embaixo, você tem esses contos disponíveis. Estão em inglês, mas é isso. Não é difícil de achar, não. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto com a sequência real de Sherlock Holmes, ok? Até o próximo!